tratar sobre o papado, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e termos esse momento de instrução. Senhor, nos abençoa, nos guarda, ajuda-nos para termos a boa compreensão deste ensino, de modo que estejamos preparados contra o erro, contra o engano de uma dita religião cristã, que na verdade em nada se assemelha ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos amorosos, ajuda-nos a sabermos o erro para poder ensinar da maneira correta, com amor, com entendimento, aqueles que estão vivendo no erro. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, sobre o papado. A Igreja Católica Romana, ela utiliza um argumento para legitimar o papado, que é a passagem bíblica de Mateus 16, do 13 ao 19. E, na verdade, todo o catolicismo, ele está fundamentado na ideia do papado. Se você consegue derrubar a significação do papado, você derruba todo o sistema católico romano, porque tudo gira em torno do Papa. A interpretação católica para este texto é: a rocha era Pedro. Isso vocês já devem ter ouvido falar muito, né? As portas do inferno são os poderes hostis, malignos. Sua força agressiva lutará em vão contra a igreja. Ela nunca será derrotada, porque ela é indestrutível. Então, essa é a interpretação. E nós vamos ler o texto de Mateus 16 para avivar nossa memória, do verso 13 ao verso 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja que Jesus queria saber o feedback, o retorno do que as pessoas estavam entendendo sobre o seu ministério. Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, Mateus 16, verso 14, acabamos de ler. Então, na verdade, aqui o povo estava confuso, achava que Jesus era um tipo de profeta, não estava achando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essa afirmativa, Pedro estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido desde o Antigo Testamento, que era homem e Deus ao mesmo tempo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, esse é o texto fundamental para o catolicismo romano, porque aqui, segundo eles, é legitimado o papado. Porque Jesus, segundo eles, o catolicismo, Jesus está dizendo que Pedro é a rocha, e sobre esta rocha a igreja será edificada. Logo, o alicerce da igreja é Pedro, é o papado. Mas, o que seriam as chaves? E você observa nos slides, você tem as duas chaves, né? E a mitra papal. Então, aí é o símbolo, né, do Papa, o selo do Papa, e a ideia é mostrando as chaves que foram dadas a Pedro. Mas nós vamos ver que as chaves não foram dadas somente a Pedro, mas a todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. As chaves são um símbolo de autoridade. Isso aqui é a concepção católico-romana. Pedro tem o poder de admitir na igreja e excluir dela. Ele não é simplesmente o porteiro, mas ele tem o poder completo dentro da igreja. A ideia é que o Papa, com o poder dessas chaves, ele pode colocar alguém no céu ou retirá-lo de lá. Basicamente, esse é o poder do Papa. Então veja como ele é poderoso, teologicamente falando, para os católicos, e
até cruel, né? Porque se isso fosse verdade, por que ele deixaria tantas pessoas sofrendo no purgatório, que não existe, mas eles acreditam que sim? Por que ele deixaria tantas pessoas sofrendo no inferno? Não é verdade? Então, ele realmente não tem esse poder, e é isso que nós queremos observar dentro da leitura desse texto. Porque se nós explicarmos bem esse texto, como ele se apresenta aqui, nós podemos mostrar a um católico romano que não tem sentido essa doutrina, esse dogma do papado. Aí tem a expressão ligar e desatar. Parece ter sido usado pelos judeus no sentido de proibir ou permitir, mas o atual contexto tem um significado mais amplo. O que o Papa decide aqui na terra é sancionado, é aprovado por Deus nos céus. Basicamente, esta é a ideia. Então, é como se o Papa ele tem todo o poder, como se fosse Deus na terra mesmo. Muito semelhante à idolatria pagã da antiguidade. Toda a estrutura romana foi edificada sobre esses versículos de Mateus 16, do 13 ao 19, onde se diz que Cristo designou Pedro como o Papa. Desacreditar a supremacia de Pedro é destruir os fundamentos do papado. E destruir o papado é destruir a hierarquia romana. E então a igreja ela sucumbe. Por isso o Papa não pode errar. Não vamos ter tempo hoje, mas você pode depois procurar, ou até na internet tem sites confiáveis, ou em livros, sobre a história dos papas. Então, infelizmente, eu fiquei com muita vontade de trazer a história de vários papas, como eles foram terríveis e cruéis, mas não ia dar tempo, e eu ia ficar falando mal desses papas, e eu ia terminar o estudo mais triste, né? E eu disse, não, os irmãos que tiverem curiosidade, procurem. Não é uma coisa escondida, é muito divulgado, e livros históricos mesmo que falam, os sites de confiança, e você vai poder ver papas terríveis que cometiam julgamentos de pessoas já insepultas, né? Perdão, já sepultadas. Então eles iam lá, mandavam tirar a pessoa da sepultura, botavam na cadeira, e aí ele mesmo emitia um julgamento sobre o morto. E aí amarrava, às vezes numa bola de ferro, numa bigorna, e jogava no mar. Aí passava um tempo, não, mas eu esqueci de julgar, pega de novo. Aí pegava o morto de novo, botava na cadeira e julgava de novo. Então, papas fizeram isso e outras coisas mais. Papas mataram papas para obter o poder. Então, de santidade, realmente, eles não tiveram nada. Outro motivo que eu não queria falar sobre os papas é porque pastores também erraram. Então, esse não é um bom argumento. Você argumentar contra o catolicismo romano, falando mal dos líderes da conduta, embora foi horrível, mas pastores também erraram, né? Na reforma protestante, um dos lados ruins da reforma é que alguns daqueles homens que pregaram a palavra e que ensinaram o evangelho, eles também mandaram matar muitas pessoas. Então, houve erros também. Agora, o fato é que nós temos que nos guiar pela doutrina, pelo ensino bíblico, que é o que nós estamos tentando mostrar aqui. A rocha. Olha em Mateus, falando sobre a rocha. Rocha. Não, rocha. Mateus 16, 18. Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma forma muito simples de você ensinar esse versículo é observando a distinção da palavra pedra para a palavra rocha, né? A ideia de Pedro, que é uma pedra, e esta pedra que edifica a igreja. Então, o nome de Pedro, na verdade, era Simão. Pedro é como se fosse um tipo de apelido, um codinome que era dado para Pedro. E o nome de Pedro era Petros. E o nome desta rocha que fundamenta a igreja era Petra. E aí, o argumento é muito simples. Você observa na gramática a questão do gênero. Pedro é Petros, né? E pedra é Petra, é feminino. Então, igreja é outra palavra feminina. A igreja, ela não vai estar combinando com o Petros, que é masculino, mas com a Petra, que é o fundamento. E este fundamento é aquilo que Pedro apresentou, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. É a pergunta. Toda a passagem gira em torno desta pergunta de Jesus. O que é que o povo pensa sobre mim? O que é que o povo acha, entende sobre mim? E aí alguns apóstolos disseram,
tu és Elias, tu és João Batista, o povo diz que tu és Jeremias, que veio. E então Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Isso era muito comum no contexto judaico, jogo de palavras. Para nós, isso não parece ser tão comum, mas na época era. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, Simão, teu codinome é Pedro. Tu és uma rocha pequena, mas eu edificarei a igreja sobre o fundamento que você acabou de declarar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse é o grande argumento. Aqui, nós temos ainda sobre a rocha, que o Senhor Jesus Cristo ele fez esse jogo de palavras, como eu coloquei, e aqui tem uma simulação para facilitar o entendimento. É como se dissesse, tu és o Senhor rocha, e sobre esta, a senhora rocha, eu edificarei a minha igreja. Isso aqui para você entender a questão do gênero, né? Então, se ele usa Petros para Pedro, ele usa rocha, Petra, para igreja, que é feminino. Então, Pedro não poderia ser essa rocha. Não tem sentido dentro do jogo de palavras que Jesus está colocando aqui. Ainda, pensando no grego Petros, é comumente usado para com pedras pequenas, removíveis, pedras que você pode levar de um lugar para o outro, simples pedregulhos. Mas Petra significa um fundamento irremovível, a rocha da esquina, o alicerce da construção naquela época. Por isso que a igreja romana insiste em dizer que Pedro é esta rocha, que ele é o alicerce da igreja. A Bíblia declara explicitamente qual é o alicerce da igreja. É o fundamento de Jesus e dos demais apóstolos e profetas. Olha Efésios capítulo 2, versículo 20. Então, aí em Efésios 2, 20, nós lemos. Eu deixei já no slide para facilitar, mas você pode procurar na sua Bíblia também. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E aqui ele está falando da igreja. Então, a igreja foi edificada sobre uma rocha, um fundamento. Esse fundamento, os apóstolos, profetas e Cristo. A ideia é que o Senhor Jesus, o ensino que ele passou para os apóstolos, esses apóstolos reproduziram, compartilharam, pregaram e registraram na Sagrada Escritura. É certo que nem todos os autores dos livros do Novo Testamento são apóstolos, dos 12, mas todos têm uma certa influência apostólica. Exemplo, o Evangelho de Marcos, ele foi, obviamente, confeccionado com a ajuda de Pedro. Marcos era basicamente o discípulo de Pedro, e ali esse evangelho foi composto. Lucas esteve nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, então certamente ele teve uma grande influência paulina antes de compor ali o seu evangelho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É o fundamento da igreja, aquilo que nós lemos tanto nos evangelhos como naquilo que é dito sobre Jesus nos demais livros neotestamentários. Não pode haver outro fundamento. Se Mateus 16, 18 tivesse a intenção de ensinar que a igreja foi edificada sobre Pedro, se realmente fosse essa a ideia, que não é, diria mais ou menos o seguinte: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Mais simples, né? Ou tu é Pedro e sobre ti, a rocha, edificarei a minha igreja. Mas não foi assim. Jesus não queria dizer que Pedro era a rocha. O Senhor Jesus queria usar Pedro como ponto de contato. Pedro, você é um Petros, você é uma rocha que eu boto daqui para ali, mas a igreja vai estar sobre um alicerce. E esse alicerce é a declaração que você acabou de dizer, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento da igreja. Vamos observar mais à frente também que Pedro nunca ele chama para si a autoridade papal. Veja que Pedro escreveu 2 epístolas e nas 2 ele não se coloca como este líder, como este fundamento, com esta autoridade. Mas o Senhor Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra, esta rocha, veja a mudança de gênero aí, indicando mudança de assunto, edificarei a minha igreja. Então, Pedro, Petros, Petra é Cristo, o fundamento da igreja.
Se Pedro realmente fosse o Papa, veja quantos erros ele já teria cometido, maculando a chamada infalibilidade do Papa. Ele adormeceu no Getsêmani, negou a Cristo, teve atitudes hipócritas e foi repreendido por Paulo. Veja que Pedro não queria que Jesus fosse pregado na cruz. Naquele momento ele não estava entendendo direito o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a necessidade de um sacrifício vicário e um sacrifício penal substitutivo para salvar o pecador da condenação do inferno. Ele não estava entendendo. Em Gálatas 2,11, nós lemos ainda: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Você já imaginou alguém repreendendo o Papa? Quer seja um padre ou um cardeal? Isso não existe, porque ninguém vai conseguir repreender um Papa. Mas aqui Paulo foi lá e repreendeu Pedro publicamente. Então veja que essa ideia da doutrina do papado, ela não se verifica no Novo Testamento. Ainda, são vários argumentos, os irmãos vão observando todos eles e fazendo essa junção para fundamentar a ideia de que realmente o papado não tem sentido. O evangelho escrito por Marcos, discípulo de Pedro, nem sequer menciona a observação de Pedro sendo a rocha, quando fala da confissão de Pedro em Cesareia de Filipos. Menciona a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Marcos 8, do 27 ao 30. Mas não fala da rocha. Ele não faz esse jogo de palavras. Mateus faz muito. Por exemplo, outro jogo de palavras, não sobre Pedro, mas sobre Jesus, é Mateus 2,23, falando de Jesus como o Nazareno. Ali é outro jogo de palavras que nós não vamos observar hoje, mas está ali também. O Evangelho de João também apresenta jogos de palavras, quando fala do nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Água e Espírito é outro jogo de palavras. Isso é muito comum na literatura judaica. Ainda sobre a rocha, dentre os discípulos, Pedro não recebeu nenhuma posição de destaque, senão já teria sido confirmada nos evangelhos. Alguns dos apóstolos, eles buscaram posição de destaque, mas parece que Pedro não estava ali. Olhe Marcos 9, 33, do 33 ao 35. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, havia ali uma discussão entre eles para saber quem era o maior dos 12 apóstolos. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o maior, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se realmente Jesus, em Mateus 16, estava dizendo que Pedro era a rocha, que Pedro tinha a primazia, o papado, então, obviamente, nesse texto, Jesus estaria dizendo: não, Pedro é o maior. Vocês estão brigando, mas eu já decretei que é o maior. É Pedro, porque eu disse que ele é a rocha. Só que não foi isso que Jesus falou, nem em Mateus 16 e nem em Marcos 9, do 33 ao 35. Alguns pais da igreja adotaram a opinião de que Pedro era a rocha, mas outros não. Outros adotaram a posição de que Jesus é a rocha lá em Mateus 16. Exemplo aqui, Agostinho, Jerônimo, são importantes pais da igreja, eles interpretaram Mateus 16, 18, dizendo que a rocha ali é Jesus. Isso significa que haviam opiniões diferentes. Nós sabemos que os pais da igreja são documentos nem sempre tão confiáveis. São documentos interessantes, históricos, podemos ler, dá para a gente entender algumas questões, mas não há confiabilidade no registro deles, né? Possivelmente eles foram deturpados, modificados ou até mesmo alterados pela própria Igreja Romana. Outros deram a interpretação papal, mas veja que não havia consenso, não era unânime, como hoje a Igreja Romana apresenta. Pedro escreveu 2 epístolas.
Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, do verso 6 ao 8. Ele chama Cristo a rocha e de pedra de esquina. Ele não se chama de rocha. Ele poderia ter se chamado, visto, se realmente fosse verdade, que Jesus estava chamando Pedro de rocha. Olha aí, 1 Pedro 2, verso 6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, versículos onde Pedro fala muito sobre rocha, sobre pedra, a pedra angular, a pedra que é o alicerce. Em momento nenhum ele diz que é ele. Ele poderia ter dito, mas ele vai dizer que é Cristo. Paulo afirmou que a rocha da qual os israelitas beberam era um tipo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha, de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, mostrando aqui a questão da tipologia do Antigo Testamento com relação à rocha e Cristo no Novo Testamento. Agora, as chaves. Outro elemento fundamental no texto de Mateus 16, do 13 ao 19, são as chaves. E às vezes é muito confuso. Na mente do católico romano, Pedro tem as chaves. Deus deu para Pedro, Jesus deu para Pedro. Logo, ele tem toda a autoridade para as suas deliberações, inclusive tirar pessoas do purgatório ou do próprio inferno. Veja o tamanho do poder do papado. Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então, a ideia é que Pedro ele tem, segundo o católico, todo esse poder, porque lhe foram dadas as chaves. A autoridade de ligar e desatar não foi dada exclusivamente a Pedro. O mesmo poder foi dado a todos os discípulos, inclusive a nós, hoje. Olhe em Mateus 18, logo pertinho aí no capítulo 18, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Estavam querendo saber quem tinha maior poder ou maior autoridade aqui. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando isso para os discípulos. O que os discípulos de Jesus, não só Pedro, ligassem na terra, seria ligado nos céus. E o que fosse desligado na terra, seria desligado nos céus. Então, nós temos essas chaves. Nós temos, como discípulos de Jesus, esse poder. E diferentemente de uma sociedade secreta, esse poder ele é para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Até os fariseus e escribas tinham esse poder, os hipócritas. Olha Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Já deu a pista, né? O que seriam as chaves para o reino dos céus? Que Jesus falou para Pedro, para os demais discípulos, e até os fariseus aqui tinham acesso a essas chaves. O que seria? Pregar a palavra. Nós temos a chave para colocar uma pessoa no céu. Não somos nós que colocamos, mas nós temos a chave. Quem coloca é Deus, pelo sacrifício de Cristo. Mas a chave, aquela figura de abrir a porta, está conosco, é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho para um perdido, você está abrindo a porta do reino dos céus para esta pessoa. Da mesma forma, quando você não prega o Evangelho para um perdido, você está fechando a porta do reino dos céus para ela. Quando sua vida não representa o Evangelho de Jesus, você está fechando a porta do reino de Deus para as pessoas. Porque elas vão olhar para você e vão dizer, que Deus é esse? Que vida é esse? Que Evangelho é esse? Olha aí,
o Valnei vivendo desse jeito. Como é que pode? Eu não quero o Deus do Valnei. Não é, entende? Óbvio que isso é uma perspectiva humana. Deus escolhe, o Espírito trabalha e, apesar das nossas falhas, Deus converte os pecadores. No entanto, a metodologia que Deus usa é esta, a pregação do Evangelho. Ninguém pode crer em Jesus se não for pela pregação do Evangelho. Não pode. Não pode. Tem que ouvir o Evangelho. E o Evangelho tem que ser pregado por alguém, por um homem ou uma mulher, um ser humano, né? De modo geral. Então, a ideia aqui, eu digo de modo geral, porque Deus é soberano. Se Ele quiser, o Evangelho é falado de qualquer forma, né? Então, mas de modo geral, a grande comissão foi dada para a igreja. Então, veja bem, a ideia de Pedro ter as chaves, lá em Mateus 16, verso 18, 19, verso 19, não significa que ele tem o poder atemporal sobre tudo. Inclusive retirar pessoas do inferno ou colocar pessoas no inferno. Não, ele não tem esse poder. Na verdade, nós temos o poder no sentido de pregar o Evangelho, e isso é uma excelente condição, é privilégio. E diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Romanos capítulo 1, verso 17. Ainda em Mateus 23, verso 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Jesus está pregando isso aqui. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Então, os fariseus, até certo ponto, estavam ensinando, refletindo o ensino do Antigo Testamento, que apontava para a salvação do Messias. No entanto, eles criaram tradições pesadas demais, que nem eles conseguiam seguir, tradições derivadas da lei de Moisés, mas criadas por homens. Veja o perigo da tradição. Nós temos tradições? Temos. A escola dominical é uma tradição. Boa, excelente. As igrejas de hoje estão acabando com suas escolas dominicais e o culto está se restringindo somente ao domingo à noite. Aí nós passamos na igreja quarta-feira, 1 hora, de 7h30 às 9h30 no máximo, digamos, 2 horas, e domingo à noite, se acabasse a escola dominical, que não vai acabar, e domingo à noite de 6h30 às 8h. Esse é o nosso tempo na igreja. Se você ler no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, todo dia eles tinham culto. Todo dia eles estavam celebrando ceia, pelo menos é o que dá a entender no livro de Atos. Eles estavam sempre se reunindo e sempre adorando ao Senhor. Por causa do sistema em que nós vivemos, é complicado. Você veja que o culto de oração, comparado com a escola dominical e o culto noturno, ele já é muito pequeno, é reduzido. Nós temos, na melhor das hipóteses, 70 pessoas no culto de oração. Não deveria ser assim. Deveríamos ter o maior número de pessoas possíveis. Sociedade feminina, por exemplo, tem vindo as 12 heroínas, né? Geralmente são 12 ali, e é isso, não é verdade? E a sociedade masculina nem se reúne. Em breve nós teremos aí alguma coisa para os homens. Estou dizendo isso não somente como uma forma de crítica, mas para mostrar que nós temos tradições. Mas são tradições boas, voltadas para a adoração a Deus e para o ensino da palavra do Senhor e para o evangelismo. Então nós temos que ter tradições, mas essas tradições elas podem mudar. Mas se mudar, tem que ser para um negócio melhor. Não pode ser para um negócio pior, não é verdade? Mudar para um negócio pior não tem sentido. Lucas, capítulo 11, verso 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ciência aqui não é uma melhor tradução, porque a gente pensa que é ciência do método científico. Não é. Ciência aqui é do conhecimento, do entendimento. Entendimento de quê? Certamente é do Evangelho. Então, os intérpretes da lei, vocês têm a chave do entendimento da revelação de Deus e do Evangelho. Mas vocês não entram, impedem os que estão entrando. Como é que eu impeço uma pessoa que está entrando? É quando eu prego errado.
prego salvação por obras, por exemplo. A pessoa nunca vai chegar à graça do Senhor Jesus, nunca humanamente falando, né? Quando ela entende o evangelho de modo errado. Então eu tenho que pregar da maneira correta, e aqui a censura contra os intérpretes da lei, que eram homens estudiosos, muito entendidos na sua função de escriba, de intérprete, no entanto, espiritualmente obscuros e fechados para a revelação do Senhor. As chaves simbolizam a autoridade de abrir o reino dos céus aos homens através da proclamação do evangelho. Privilégio de abrir a porta ou de fechar a porta da salvação para os outros. Esse é o privilégio e a missão da igreja. Então a igreja, quando se reúne, ela abre as portas nesse sentido, porque ela está pregando o evangelho todo instante. Chegar uma pessoa aqui agora, ela vai ouvir do evangelho, mesmo que a mensagem seja sobre um assunto outro, mas sempre desemboca no Senhor Jesus Cristo, sempre converge para a mensagem do evangelho. O poder das chaves é um poder declarativo. É você declarar o evangelho de modo que aquela pessoa venha crer no Senhor Jesus Cristo. Católicos romanos edificam a sua igreja sobre esses dois versículos, Mateus 16, 18 e 19, que trata da rocha e que trata das chaves. Sob esse poder das chaves, a igreja romana reivindica que Deus ratifica no céu a decisão que Pedro toma na terra e, consequentemente, os sucessores do papado. Veja como Pedro entende o poder dessas chaves. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não era Pedro que determinava quem era salvo ou quem não era salvo. Era aquele que invocasse o nome do Senhor. Então, o Papa e nenhum líder e nenhuma igreja tem o poder de declarar que uma pessoa é salva ou não. Abri um parênteses aqui para falar algo muito importante. Se levanta uma pessoa aqui e ela diz: eu quero crer no Senhor Jesus Cristo. A nossa pergunta é: amém. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus e morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para lhe livrar da condenação do inferno? Confesso. Então você já pode ser batizado. Pronto. Se a pessoa confessar verbalmente que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós temos que considerá-lo crente no Senhor Jesus Cristo e Filho de Deus. Aí, se ele estiver mentindo, eu não posso fazer nada, nem você. E eu nem posso duvidar. Agora, se ele começar pelos frutos a demonstrar algo completamente diferente do Evangelho, aí o que eu posso chegar é de chamar e dizer: olha, irmão, isso aqui não convém aos santos na fé. Então você tem que ter um procedimento segundo a Escritura, discipulado. Vamos estudar, ver como é que a Bíblia ensina que um santo deve viver. Aí a gente ensina, a igreja ensina, não é só o pastor, é cada irmão ensina, e aquele irmão vai aprendendo. Mas depois de um bom tempo, aquele irmão ainda não quer viver sobre os santos ensinos, e não quer ter frutos do Espírito na vida dele, e ainda vive numa prática diferente da Escritura, aí leva-se para a igreja tratar. E a igreja não declara que ele não é crente. A igreja considera-o como se não fosse. E aí ele é excluído, né, da membresia. Se ele é crente ou não, é o Senhor que vai resolver. Nós não temos esta gerência. Nós não julgamos as pessoas nesse sentido. Nós julgamos, sim, os frutos. Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. Não, eu sou crente em Jesus, mas está com a vida totalmente devassa, irresponsável, destruída, longe do Evangelho. Irmão, eu sei que você está dizendo que é filho do Senhor, que crê em Jesus, mas você não está vivendo como tal. E o Evangelho nos ensina que tem que ser assim. Então, ou você se arrepende do pecado e vive segundo a vontade de Deus, ou nós temos que tratar essa questão com toda a igreja. Esse é o procedimento. É um equilíbrio aqui. Nós não podemos dizer quem é crente e quem não é crente. Não podemos. Mas também não podemos permitir que na igreja pessoas que dão testemunho de um não crente estejam comungando e
adorando ao Senhor como nós estamos. Não porque somos melhores do que ninguém, não por isso, mas todos somos pecadores, mas é assim que nos ensina a palavra de Deus. Então, essa é a ideia. Pedro, ele não salvou, ele não declarou ninguém salvo. Ele pregou o sermão e disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É pessoal, não depende de Pedro. Atos 10, 43 diz: dele todos os profetas dão testemunho, e que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus vai ser perdoado pelos seus pecados. E isso é a salvação. Então, o poder de Pedro não interfere aqui. As chaves dadas a Pedro não tem nada a ver com a salvação. Na pregação de Pedro, como em qualquer outra passagem do Novo Testamento, a salvação é apresentada com base na fé em Cristo e em lugar nenhum em obediência a Pedro ou ao Papa ou qualquer outro homem. Veja que Pedro rejeita a autoridade papal. Ele nunca colocou isso para ele mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreveu essa epístola para judeus cristãos convertidos ao Senhor Jesus Cristo que estavam dispersos por várias regiões, ou províncias, melhor dizendo, do antigo Império Romano. E ele se coloca como apóstolo. Ele é mais um dos 12 apóstolos. Ele não é um apóstolo de destaque. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Veja bem, aqui Pedro está passando uma mensagem para os presbíteros, e ele diz: eu presbítero como eles também. Eu sou um presbítero igual aos outros. Além de apóstolo, Pedro era um presbítero. Hoje de manhã, no carro, eu estava conversando com Daniela e falando essa ideia do presbítero. Se nós formos pegar pela palavra, o presbítero é um ancião. Tecnicamente falando, eu como pastor não seria presbítero, porque o presbítero é um pastor ancião, né? O bispo, sim, é o pastor titular de uma igreja, ele poderia ser chamado de bispo no Novo Testamento. Na próxima assembleia vamos mudar, né, o meu rótulo para bispo. Brincadeira. O perigo é que muda para bispo, já quer ser papa, né? Não, vai ser o próximo passo das igrejas evangélicas, né? Porque já tem apóstolo. Acima de apóstolo, só falta o papa, né? Então, Deus queira que isso não aconteça, que vai ser a cereja do bolo da tragédia evangélica no Brasil. Não é verdade? Mas bem, a ideia aqui não é falar mal dos evangélicos, mas é mostrar que Pedro estava dizendo: eu sou um pastor ancião, e eu rogo aos outros pastores comigo que tenham esse comportamento. Ele vai descrever: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento. Pastor não constrange. Já pensou? E é fácil o pastor ele constranger uma pessoa, colocar a pessoa na parede. Você tem que obedecer a palavra, senão você vai ser disciplinado. Já pensou? Não se faz isso. Não existe isso. Na igreja ninguém ameaça ninguém a fazer nada. Deus nos deu liberdade para servir ao Senhor. Se o irmão não quer servir, vou orar pelo irmão. Está tomando a pior escolha da sua vida. Mas o que quer servir, certamente vai ser abençoado pelo Senhor. Mas espontaneamente, aqui no caso, ele vai pastorear não por constrangimento, não somente no sentido de, não é que ele vai constranger, perdão, é que ele não vai ser constrangido a pastorear. Estão me constrangendo a pastorear. Ele não vai fazer isso. Liberalmente, né? Ele vai pastorear espontaneamente, como Deus quer. Então, ninguém é obrigado a ser pastor. Você vai por livre e espontânea vontade. Essa é a ideia aqui. Eu falei do constrangimento noutra perspectiva, mas essa é a ideia. Como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então, o pastor ele não está ali pelo lucro, pelo dinheiro, mas de boa vontade ele vai pastorear. Nem como dominador dos que vos foram confiados. Aí, o constrangimento que eu ensinei agora, há pouco tempo, o primeiro, cabe aqui. O pastor dominador, ele quer dominar
todos os irmãos, todas as pessoas da igreja, tem que ser do jeito que ele quer. Se não for a parede branca ou verde, então não dá. Todo mundo tem que andar exatamente do gosto. Já pensou? Vamos botar aqui uma regra, todo mundo usando barba. Homens, é claro, usando barba. Já pensou? Absurdo. Estou dando aqui um exemplo absurdo só para a gente entender bem. Não como dominador. Bom de Daniela é que só ela ri dessas coisas. Me alegra tanto, principalmente quando eu falo as ilustrações, ela sempre ri. Isso é fantástico. Esposa tem que ser assim, apoiar o marido até nas dificuldades, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo. Aí como é que o pastor, ele deve pastorear? Como modelo. Aí veja como é complicado, né? Porque pastor é pecador, né? Mas entenda, é modelo de um pecador convertido, né? Não é modelo de uma pessoa sem pecado. Tem que guardar a proporção, porque senão você vai esperar uma pessoa sem pecado, você vai se frustrar com o pastor Jaime, por exemplo. Né? Você vai se frustrar, brincadeira. Porque, não é verdade? Comigo também, com o pastor Bruno, vai se frustrar, porque a gente peca. Né? Pedro se refere a si mesmo como um apóstolo, um ancião, um presbítero, que naturalmente nada tem a ver com o sacerdote sacrificante, no caso, o Papa. Pedro torna claro que a igreja deve ser democrática, não autoritária. Igreja não é autoritária, a gente não domina sobre as pessoas. Aqui, Deus nos deu liberdade. Olha, Deus é tão amoroso que Ele nos deu liberdade até para pecar. Deus nos deu liberdade até para pecar. Eu não estou dizendo que pecar é correto. Eu estou dizendo que se Deus deu liberdade, quem de nós pode tirar a liberdade de alguém se ela quiser pecar? Eu posso? Eu posso. O que eu posso fazer é aconselhar. Se você pecar, você vai destruir sua vida. Se você viver no pecado, você vai se arruinar. Eu ensino, como todos nós devemos ensinar. Mas se a pessoa quer viver no erro, só orar. E a igreja é democrática. Os líderes da igreja, eles não são os senhores absolutos do saber e nem do povo. Nem trabalham por dinheiro, nem tomam dinheiro injustamente. Então, o presbítero ele serve de exemplo. A administração é baseada no exemplo, na pregação. O poder de um pastor é a exposição da palavra de Deus e a oração. Pronto. Se um irmão não escuta a palavra de Deus, vai escutar a minha? Quem sou eu? Se ele não escuta a palavra de Deus, ele não vai escutar mais ninguém. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para nós. Depois do século IV, quando o Império Romano caiu, os bispos de Roma calçaram os sapatos dos Césares, assumiram o título pagão Pontifex Maximus, o supremo sumo sacerdote da religião pagã de Roma. Assentaram-se no trono de César e envolveram-se nos adornos espalhafatosos do mesmo. Essa doutrina nunca foi ensinada no Novo Testamento, mas foi a autoridade pagã do antigo imperador romano que foi assumida pelo pastor da igreja de Roma. E ele se tornou um outro imperador romano. Abaixo de Júlio César, o imperador, vinha o Pontifex Maximus. No tempo de Teodósio, também imperador, que morreu em 395, o título tornou-se equivalente a Papa, agora um dos títulos do chefe da Igreja Católica Romana. Veja que Pedro recusou aceitar homenagens de homens. Atos 10, 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Quem é que aceita beijar suas mãos, seus pés? Senão o Pontífex de Roma. O Papa não somente aceita tais homenagens, como inclusive dos mais elevados cardeais que se prostram ao chão diante dele e lhe chamam Santo Padre, ou seja, é o Santo Pai. Na Bíblia nós somos ensinados a não chamar ninguém aqui na terra de Pai, exceto o nosso Pai carnal e o Senhor.
Se Pedro fosse um papa, o supremo chefe da igreja, ele teria declarado o fato em suas epístolas gerais, pois esse seria o lugar onde todos os demais ficariam sabendo de sua autoridade. Mas Pedro não fez isso. Olha agora o que Paulo fala sobre Pedro. Paulo chamado para ser apóstolo mais tarde, depois que a igreja foi constituída. Mas Pedro nada teve a ver com essa escolha. Você já imaginou o Papa não ter nada a ver com a escolha dos cardeais? É ele que escolhe, é ele que chama o cardeal e o coloca ali. Mas aqui, Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo e Pedro não interferiu em nada. E outra, no momento da eleição de Matias, para compor ali a ausência de Judas como um dos 12, Pedro estava presente, mas não foi Pedro que declarou que Matias deveria ser apóstolo. Foi feito por meio de votação, ali tirando sortes. Veja então que Pedro, ele não tinha esta autoridade considerada papal no Novo Testamento. O Novo Testamento registra que a influência de Paulo na igreja de Roma foi muito maior que a de Pedro, até porque Paulo escreveu uma carta aos romanos. Paulo menciona Pedro mais de uma vez, mas nunca deferindo-lhe autoridade ou reconhecendo-o como papa. Ele escreve aos romanos, ele manda abraços e saudações para as pessoas lá em Roma, mas ele não menciona Pedro. Como pode, se ele era o papa, pelo menos pela cronologia romana, naquele período, em Roma? Paulo organizou a igreja de Corinto, mas quando alguns ali se rebelaram contra a sua autoridade, a ponto de favorecerem Pedro, ele não cedeu 1 milímetro de sua autoridade. Lembra que em 1 Coríntios 1, alguns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cristo. Então estava dividido em partidos, um deles era o de Pedro. 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? São perguntas retóricas, a resposta é claro que é sim. Então Paulo está dizendo aqui que ele tem autoridade, que ele é apóstolo e que ele não cede a autoridade dele, a de Pedro, nem a de Apolo. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, Paulo dizendo, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Então Paulo está dizendo aqui que ele não é diferente dos outros apóstolos, nem inferior aos outros. Obviamente, Pedro está no meio. Gálatas 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Missão de Pedro nunca foi, esses versículos mostram, com os gentios. E a igreja de Roma era essencialmente uma igreja gentílica, como a igreja de Antioquia também. Paulo foi aos gentios, Pedro foi aos judeus. Veja a primeira epístola de Pedro, que nós acabamos de ler. Ele escreveu endereçada aos judeus cristãos espalhados por aquelas províncias. Ou seja, Pedro nunca esteve em Roma, não há indícios. Isso é uma lenda de que ele foi o presbítero, o bispo de Roma naquele período. Paulo repreendeu a Pedro, lá em Gálatas 2,11, passar mais rápido que o tempo acabou. O único exemplo no qual outro homem foi escolhido para substituir um apóstolo está lá em Atos 1, de 15 a 26, e aqueles 120 irmãos votaram em Matias. Na verdade, os apóstolos ali votaram em Matias. Pedro não teve escolha. Aqui é o relacionamento dos apóstolos e de Pedro. Em Atos 15, concílio de Jerusalém. De quem foi a palavra mais importante? Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. E eu sei que o tempo acabou, mas eu tenho que contar essa história. Estava lá na universidade, lá no Crato. E aí, fazendo uma pós-graduação, e um dos colegas era um seminarista católico. E aí eu caí caí na besteira, mas foi bom. De falar para ele que no concílio de Jerusalém, Atos 15, Tiago é que era o pastor da igreja, e Tiago foi aquele que realmente coordenou a solução do problema, levando a igreja a um voto coerente. Ah, esse seminarista pulou. E quase que me bate naquele momento, porque eu disse que não era Pedro. Pedro ele falou, mas ele foi um dos que falou.
A autoridade ali era Tiago, o Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Então, estou passando aqui mais rápido, porque realmente não temos mais o tempo necessário. E para encerrar, na verdade, a igreja romana, ela quer mostrar que Pedro, ele em um determinado período, até o ano 67, da década de 50 até 67, ele foi quem foi o bispo de Roma, para mostrar que ele foi o primeiro papa. Mas não há nenhum indício na história, nos pais da igreja, e em canto nenhum. É uma lenda, realmente, de que Pedro esteve ali em Roma, e que ele foi o bispo daquela igreja, e que ele pastoreou naquela igreja. No Novo Testamento nada mostra, pelo contrário, o ministério dele foi entre os judeus convertidos, e assim ele procedeu. Teve muitos erros, obviamente Pedro, um homem que pecou, mas um homem que foi martirizado sim, e morreu por causa do Senhor Jesus Cristo, e que fez o serviço para a honra e glória de Deus. Então, o ensino do papado, ele não é bíblico, ele não se sustenta na Escritura, ele é arbitrário, e talvez em outro momento nós possamos falar mais sobre tal ensino. É muito vasto, tem muita coisa, e eu já imaginava que não ia dar tempo de ver tudo hoje. Mas encerremos por aqui os nossos estudos sobre o catolicismo romano, o romanismo, e na próxima semana nós teremos algo mais, porque observaremos como surgiu a reforma protestante e os benefícios que ela trouxe para o formato das igrejas que temem ao Senhor Jesus hoje e das igrejas que pregam a palavra de Deus, né? Acabou o tempo, seu Daniel, me perdoe. É porque o senhor pode perguntar, mas eu não vou responder. Porque o tempo acabou. Mas quer perguntar? Pode. Teve, é verdade. Existiu a papisa Joana. Pois bem, aí depois você se informa da papisa Joana, que foi um negócio terrível. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai amado, muito obrigado pelo tempo de hoje, corrido, e um tempo em que podemos observar como refutar esse ensino do papado, que não é bíblico, não fala dessa sucessão apostólica de Pedro. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, que uma leitura simples nos mostra a realidade, a verdade que vem do Senhor. Ajuda-nos a evangelizar os católicos romanos com amor, não só despejando argumentos, mas amando, procurando instruir de uma maneira tranquila, paciente, de modo que eles venham a crer no Senhor Jesus, como um dia eu criei e era católico, e tantos outros aqui. Ajuda-nos a sermos amorosos e não julgadores. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, tirar 5 minutos para ir no banheiro.